Ser enterrado vivo é uma das formas mais apavorantes de falecer. Todos nós esperamos que, quando formos enterrados, estejamos mortos. Talvez seja compreensível que o espírito de alguém que foi enterrado prematuramente possa hesitar em deixar este mundo. É por isso que seus fantasmas ainda permanecem neste plano de existência. 3 histórias assustadoras de pessoas que foram enterradas vivas. Sabia que estamos nas redes sociais? Encontre-nos em facebook.com/paranormally listed e acriminally listed no Instagram. Certifique-se de nos seguir para ficar atualizado sobre as últimas notícias. 3 Julie Legree, Ilha Edisto, Carolina do Norte. É verdade. Julia Legree, de 22 anos, morreu em 1852. Nascida Julia Georgiana Seabrook, ela se casou com John Berwick Legree. Eles tiveram um filho chamado Hugh Swanton Legree. A partir daí, a lenda assume. Julia ficou doente na ilha de Edisto, cerca de 45 milhas ao sul de Charleston. Ela tinha difteria, que nos anos 1800 poderia ser uma sentença de morte. Ela entrou em coma. O pulso dela estava tão fraco que não pôde ser detectado. Ela deve ter respirado tão superficialmente que parecia que ela não estava respirando, porque um médico a declarou morta. Para prevenir a propagação de doenças, os corpos eram rapidamente enterrados. O bombardeio não era amplamente praticado, mas Julia foi sepultada naquele dia. Ela foi colocada no mausoléu de pedra da sua família, no cemitério da igreja Pespaderiana da ilha Edisto. A pesada porta de mármore do criptório foi selada. Infelizmente, seu filho Hugh morreu em 1854. O mausoléu foi reaberto. A família ficou chocada ao ver o corpo de Julia perto da porta. Seu corpo havia se movido de onde a colocaram para descansar. Havia marcas de garras na porta, e seus dedos estavam arranhados até o osso. Eles perceberam que ela deve ter sido enterrada viva. Ficou claro que desta vez ela estava morta. Mas aparentemente não se foi para sempre. Os restos de Hugh foram enterrados. Os restos de Julia foram reenterrados. A porta foi fechada novamente. Um dia, um visitante notou que a porta do crypt estava aberta. Os funcionários do cemitério fecharam e trancaram a porta novamente. Em outro dia, a porta estava aberta e o cadeado quebrado. A porta foi trancada com correntes e cadeado. Outro dia, a porta estava aberta, com o cadeado e a corrente quebrados. A porta foi fechada e bloqueada pelos trabalhadores com uma pedra que exigia equipamento pesado para ser removida. Porém, a pedra foi deslocada e a porta reaberta. Então a família de Julia removeu a porta de mármore e a inseriu no chão do mausoléu. Ainda está lá hoje. John morreu em 1856. Agora, os 3 membros da família têm lápides no mausoléu. E nenhuma porta jamais foi instalada novamente, porque parece que o espírito de Julia quer ter certeza de que ela nunca será trancada novamente. Número 2, Mary Hall, Damarscada, Maine. A lenda de Mary Hall assombra a cidade de Damarscada, Maine, há 140 anos. Mary Hall foi enterrada viva ou não, a prova pode estar no paranormal. Mary nasceu em 1831 e ela era uma de 9 filhos.
A família construiu a casa na Rua Elm e operava uma estalagem e taverna de diligências. Mary e seu irmão, Edwin, assumiram o negócio após a morte do pai e adicionaram sessões espíritas ao menu nos anos de 1870. Mary era uma médium e entrava em transe ao se conectar com o mundo espiritual. Quando ela saía do transe, tinha mensagens para os vivos. Uma vez, uma mulher visitou Mary e perguntou quando ela veria seu parente que estava visitando Nova York. Mary disse à mulher que o homem não retornaria. Naquela noite, o homem morreu. Um dia, Mary pulou das escadas com os braços abertos. Quando ela aterrissou, quebrou o tornozelo e falou em uma língua estranha. Suas teatralidades e previsões deslumbraram os visitantes e popularizaram sua pousada durante a década em que Edwin realizou sessões espíritas. E Mary, eventualmente, venderam a original Casa Hall e se mudaram para uma casa na Rua Rodin. Foi nessa casa, em dezembro de 1882, que Mary, de 50 anos, entrou em transe. Era comum que seus transes durassem horas ou até dias, mas ela eventualmente saía deles. Durante a semana, Mary ficou em transe e os visitantes se maravilhavam, imaginando quem ela via no além. Mais uma semana se passou e Mary continuava em transe. Mary se tornou o assunto da cidade. O conselho da cidade enviou o médico Dr. Robert Dixon para descobrir se Mary estava em transe. Em 1882, os corpos eram enterrados rapidamente para evitar doenças. Então, o Dr. Dixon visitou prontamente a Casa Hall. Ele determinou que Mary não tinha batimentos cardíacos. Parecia que ela não estava respirando. Porém, o mais estranho era que a pele dela parecia natural. Os membros ainda estavam flexíveis. Não havia sinais de rigidez cadavérica ou decomposição. Mas o Dr. Dixon declarou Mary como morta. Edward e os moradores protestaram. Todos eles pensavam que Mary ainda estava viva. Eles imploraram para que ela não fosse enterrada. Mas os moradores da cidade não influenciaram os que estavam no poder. O médico havia tomado uma decisão e Mary seria enterrada. Dr. Dixon, o xerife do condado, veio à casa com um caixão para recolher o corpo de Mary. Eles pregaram o caixão e a levaram para o cemitério da colina. Os funcionários do cemitério da colina não aceitaram o corpo de Mary porque acreditavam que ela ainda estava viva. Então, os trabalhadores da cidade trouxeram coveiros de fora que desconheciam a história de Mary. Mas os coveiros logo descobriram que Mary poderia ainda estar viva e se recusaram a cavar seu túmulo. Sem alternativa, os trabalhadores da cidade cavaram o túmulo. Eles cobriram o túmulo com uma serra para escondê-lo e para que ninguém pudesse desenterrá-la. O túmulo dela foi deixado sem marcação. Relatórios históricos sugerem que ela está enterrada no cemitério Glidden, em Newcastle, Maine. Esse cemitério fica a cerca de 3 milhas de Damerscada, mas não se sabe ao certo. Moradores de Newcastle relataram ouvir gritos abafados do cemitério após o enterro de Mary Hall. A lenda diz que as pessoas que passam sobre o túmulo não marcado de Mary ouvem gritos de agonia vindos do chão. Cães que passam sobre o suposto túmulo dela param em cima dele, olham para o céu e uivam.
A lenda também diz que um exorcismo foi realizado na casa Hall para libertar o espírito de Mary, mas parece que ela ainda assombra o prédio. A casa Hall agora é um complexo de apartamentos. O residente Joe Lane afirma ter visto o fantasma de Mary Hall descendo as escadas voando. O escritor local e investigador paranormal, Greg Ladmer, vem investigando a história de Mary Hall há anos. Ele buscava encontrar o túmulo dela para marcá-lo com uma lápide. Não há planos para exumar o corpo dela se e quando ela for encontrada. Samuel R. Jocelyn, Wilmington, Carolina do Norte. Samuel Jocelyn era um jovem de bom caráter e princípios morais. Seu pai era um advogado respeitado em Wilmington, Carolina do Norte. O melhor amigo de Jocelyn era Alexander Hosler. Eles costumavam ter conversas profundas sobre questões psicológicas, metafísicas e filosóficas. Em 1809, Jocelyn e Hosler discutiram se os espíritos e os vivos poderiam se comunicar. Eles terminaram a conversa concordando que quem morresse primeiro tentaria entrar em contato com um amigo vivo. Infelizmente, esse destino chegaria muito cedo para Jocelyn. Em março de 1810, Jocelyn e sua nova esposa, Mary Ann Simpson, foram para um alojamento de caça a 8 milhas da cidade. Após uma briga, Jocelyn partiu a cavalo. Era uma noite gélida de congelar. Não havia luzes ao longo da estrada. No dia seguinte, 2 homens em uma carruagem encontraram Jocelyn desacordada em uma estrada perto de Wilmington. Ele estava deitado em 4 polegadas de água. Seu corpo estava frio. Seu cavalo pastava por perto. O homem levou Jocelyn para casa. Acredita-se que o cavalo se assustou e derrubou Jocelyn. Provavelmente Jocelyn caiu, bateu a cabeça, desmaiou e congelou. Jocelyn foi declarado morto. Ele foi enterrado na igreja de São Tiago, na cidade. Hosler ficou devastado com a morte de seu amigo. 2 noites após o funeral de Jocelyn, Hosler estava sozinho em seu quarto. Ele refletia sobre a perda de seu amigo. Então a aparição de Jocelyn apareceu. Jocelyn questionou como ele pôde deixá-la ser enterrada viva quando ela não estava morta. Hosler respondeu em terror: "Não estava morta?" Jocelyn disse: "Não, eu não estava. Abra o caixão e você verá que não estou deitada na posição em que você me colocou." Hosler não sabia o que fazer com sua experiência. Ele pensou que talvez estivesse tão dominado pela tristeza que se enganou ao ver Jocelyn. Ele não revelou a ninguém sobre o ocorrido. Na noite seguinte, Hosler estava novamente em seu quarto, pensando em Jocelyn. De repente, Jocelyn reapareceu. Ele repetiu a frase: "Como você pôde me deixar ser enterrado quando eu não estava morto?" Hosler estava assustado, mas convenceu-se de que só tinha uma mente ativa. Ele pensou que se contasse aos seus amigos, eles achariam que ele estava pregando uma peça cruel neles, e ele não queria parecer que estava se aproveitando da dor do amigo. Ele não contou para ninguém. Na terceira noite, Jocelyn apareceu novamente no quarto de Hosler. Jocelyn implorou a Hosler para investigar sua morte. Hosler finalmente ouviu o conselho de seu amigo fantasma. No dia seguinte, Hosler contou ao amigo Louis Toomer sobre a experiência.
Toomer acreditou em Hostler. Toomer sugeriu exumar o corpo de Jocelyn. O parente relatou aos pais de Jocelyn a vivência de Hostler. Os pais de Jocelyn solicitaram uma exumação privada. À meia-noite da noite seguinte, Hostler e Toomer foram à igreja de São Tiago e desenterraram o túmulo do amigo. Eles abriram o caixão e examinaram o corpo com uma lanterna. Ficaram horrorizados com o que encontraram. Jocelyn agora estava deitado de bruços. Um lado do caixão estava um pouco solto. Os dedos de Jocelyn estavam ensanguentados e algumas unhas haviam caído de tanto tentar abrir a tampa. Samuel Jocelyn fora enterrado vivo. Ele havia sufocado até a morte no caixão. Jocelyn parecia ter cumprido sua promessa a Hostler ao contatá-lo do além-túmulo. Infelizmente, foi o próprio túmulo dele que o matou em primeiro lugar. Muito obrigado por assistir a este vídeo e esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes bizarros, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.